Calma aí. Yasmin, querida, não Iniciei a gravação. não tá aparecendo para mim opção de gravar. Não sei Socorre por eu. quê, mas eu já comecei a gravação já. Então tá bom. Tá Que bom, meu chato. amor? Obrigada, querida. Beijo. Beijo, bom dia, boa semana pra Bom gente. dia. Meus amores, a professora vai compartilhar a tela, então eu vou pedir mais gentileza para vocês. Caso vocês queiram falar comigo, abre o microfone, porque eu, a partir de agora, não tô vendo mais o chat de vocês, tá bom? Mais uma vez, eu vou pedir para vocês abrirem o microfone só para confirmar para mim. Vocês estão vendo minha tela? Estão vendo o compartilhamento do recurso interdistrito? Sim, professor. Sim, professora. Então tá ótimo, vamos começar, meus amores. Quem é meu aluno? Primeiro, para quem não me conhece, me perdoem. Para quem não me conhece, meu nome é Alexandra Boechat. Sou professora de penal, processo penal, prática criminal e sou professora orientadora do NPJ. Não preciso dizer que eu sou professora orientadora do NP3. E por isso, senhores, hoje a gente vai dar uma breve apresentação do recurso em sentido estrito, recurso típico e exclusivo do processo penal, mas que antes que eu venha apresentar simplesmente o que é RESE, né, o nosso apelido, né, informal RESE, queria lembrar os senhores a necessidade de vocês conseguirem identificar algumas questões. Entre elas, que a gente está falando de um recurso exclusivo contra decisões de primeira instância. Como assim, professor? Senhores, quando vocês olharem o rol taxativo do 581 do CPP, que trata sobre quando cabe recurso em distrito no processo penal, vocês vão identificar que são questões exclusivamente de primeira instância. Existe um debate apenas em relação a duas opções, que vocês vão tratar comigo a partir de agora, né? Que aí o STJ e o STF já pronunciaram-se sobre a possibilidade de RESE em ações de competência originária da segunda instância. Mas antes de entrar nessa questão, acompanha a professora. Vamos fazer uma linha imaginária do processo penal na cabeça de vocês? A professora está brincando. Não estou brincando, não precisa escrever nada, só me acompanha, ouve o que eu estou falando. Como é que se inicia a ação penal? Em regra, senhores, a ação penal se inicia quando se trata de ação penal pública com uma denúncia, a privada com a queixa-crime. Então, senhores, professora, não, mas o inquérito, para quem não lembra, o inquérito policial não é indispensável. Ou seja, é possível se propor uma ação penal sem que haja anteriormente sido instaurado o inquérito policial. Mas mesmo que instaurado o inquérito policial, preciso lembrar os senhores que o inquérito policial é apenas um procedimento administrativo que vem a instruir, a formar lastro probatório mínimo, a constituir o que a gente chama de justa causa da ação penal. Mas ele não é obrigatório, ele não é essencial. E ele não faz parte do momento ação. Ele faz parte do momento pré-ação. Ele é um procedimento administrativo, vem a fazer colheita de provas. Provas essas, algumas que só vão possuir força realmente de prova quando repetidas em sede de juízo. Então, senhores, a ação penal se inicia com a distribuição da peça inicial, a petição inicial no processo penal. E essa petição inicial pode se dar por duas formas: denúncia ou queixa-crime. Então, vamos botar uma linha de procedimento na cabeça? Apresentada a denúncia, queixa-crime. Qual é a primeira manifestação jurisdicional? Professor, eu não entendi, como assim? Senhores, como é que um processo anda? Isso para qualquer processo, penal, civil, tributário, constitucional. O processo anda porque existem atos que são praticados. Entre esses atos, temos os atos postulatórios, onde pessoas se dirigem ao Poder Judiciário pedindo algo. Temos os atos jurisdicionais, que são aqueles praticados pelo Poder Judiciário, seja pelo juiz, seja pelos auxiliares da Justiça, ok? E temos atos que a gente chama de comunicação. Professor, atos jurisdicionais são manifestações do Poder Judiciário, e essas manifestações chegam às partes, vão até as partes, através de atos de comunicação. Então, vamos lá, professor, ato de comunicação. Gente, citação, notificação e intimação. Ok? Sem muita dificuldade. Atos jurisdicionais. Despacho, decisões e sentenças. A professora tem um celular novo, ela tem sérias dificuldades, ela bota mute um monte de coisa e não sabe que tem que colocar em tudo. Para cada botão tem um mudo. Me perdoe. E aí, senhores, de novo,
ato de comunicação processual, citação, intimação, né, e notificação, atos jurisdicionais, despachos, decisões e sentenças. A gente costuma dizer muito falar em decisões lato sensu, que abarca tanto decisões interlocutórias quanto sentenças, tudo bem? E atos postulatórios é quando nós, futuros advogados, vocês, se dirigem ao Poder Judiciário pedindo, postulando algo. Então, deixa eu explicar, senhores, a denúncia ou a queixa nada mais é do que um ato postulatório. Vocês estão dirigindo ao juízo, pedindo o recebimento daquela manifestação, daquela petição inicial, e em seguida, né, ao receber, senhores, nada mais é do que dizer qual é o ato jurisdicional que o juiz vai proferir quando do recebimento da denúncia. Senhores, ele promove uma decisão interlocutória na qual ele recebe a denúncia e manda fazer o quê? Ato de comunicação, citar o réu. Isso é procedimento comum, é o que a gente chama de procedimento ordinário sumário, tudo bem? E esse procedimento também se aplica parcialmente à primeira fase do tribunal do júri, porque vocês estão em processo penal. Vocês estão aprendendo quando é que a gente vai recorrer e quando a gente vai recorrer, qual seria o recurso cabível, tudo bem? Se vocês estão em processo penal, eu presumo que vocês vão me acompanhar no que se condiz de respeito a você saber o que é um procedimento. Quais são as fases do processo penal e quando é que surge, então, a possibilidade de se recorrer. Tudo bem? E aí, senhores, apresentada a denúncia, ela preenchendo as condições da ação, os pressupostos processuais, seja de validade e existência, a justa causa e a aptidão, nos termos do 394 do CPP, o juiz vai acolher essa denúncia e vai mandar citar o réu. Isso em rito comum ordinário sumário. Professora, recebendo a denúncia, decisão interlocutória, mandando citar, ato de comunicação. Até aí tudo bem. Mas existe a possibilidade, senhores, dessa denúncia não ser recebida. Existe a possibilidade dessa queixa-crime não ser recebida. Existe a possibilidade de o juízo proferir uma decisão interlocutória dizendo essa peça inicial não se encontra apta, ou seja, ela está manifestamente inepta, ela não preenche as condições da ação ou os pressupostos processuais, ou então não há justa causa. Ou então, não preenche nenhum desses 4 itens, não importa a quantidade. Portanto, que nesse momento o juiz vai rejeitar a denúncia ou a queixa. E aqui, senhores, existe uma manifestação jurisdicional contra um ato postulatório da parte. A parte está pedindo, o juiz está dizendo não. Senhores, aqui é a primeira manifestação que a gente diz da possibilidade do interesse recursal do recurso em sentido estrito. Aqui nasce a possibilidade de interposição do recurso em sentido estrito, que por muitas vezes é tido por alguns como é o agravo instrumento do processo civil. Por mais que muita gente diga isso, professora, contra a decisão interlocutória no processo penal, em regra, cabe recurso em distrito. Então a gente pode dizer que o rese nada mais é, nada menos é o agravo instrumento do processo penal. Senhores, apesar de haver uma analogia nesse sentido, de vocês conseguirem identificar que o recurso em distrito pode fazer, às vezes, do agravo instrumento no processo penal, por que essa afirmação ela não pode ser tida como válida? Porque existe agravo instrumento no processo penal. A questão é que no processo penal, contra decisões interlocutórias, em regra, não cabe agravo instrumento, cabe rese, recurso em distrito. Então, senhores, conceito de rese, medida judicial voltada para impugnações de decisões interlocutórias, desprovidas de caráter definitivo ou terminativo. Professora, por quê? Porque, senhores, se tiver caráter definitivo ou terminativo do processo, essas decisões vão desafiar a apelação. Professora, cabe apelação em face de decisão no processo penal? Cabe. Tudo bem? Então, senhores, lembrando, decisão interlocutória mista que rejeita a denúncia, ela põe fim ao processo? Não, senhores, ela sequer permite que o processo se inicie. E quando a gente fala que ela não tem caráter definitivo, é porque eu preciso lembrar os senhores, apesar de por fim aquele processo que sequer se inicia, ela não tem caráter definitivo. E o que é caráter definitivo no processo penal? Ela não faz coisa julgada material. Por quê? Porque a pessoa que tomou um não, a pessoa que distribuiu a ação penal, seja por denúncia ou queixa-crime, ela recebeu um não
porque não foram preenchidos alguns dos requisitos da denúncia da queixa-crime. Ao preencher, ao corrigir, ao modificar essa falha, a parte pode, então, senhores, apresentar nova denúncia. Então, apesar de ela pôr fim ao processo, ou seja, ela sequer autoriza o início da ação penal, a verdade é que ela é um agravo de instrumento, ela é uma decisão interlocutória, mista, terminativa, sem caráter definitivo ou terminativo. Ou seja, apesar dela pôr fim nesse processo, ela não faz coisa julgada material. Então, ela é uma decisão interlocutória e, em face dela, cabe recurso ante distrito. Mas se ela fosse uma decisão interlocutória com caráter terminativo, definitivo, a gente estaria dizendo que não poderia mais se discutir aquela matéria após o trânsito julgado da decisão. E aí sim, senhores, a gente poderia falar em apelação. Tudo bem? Mas voltando, vamos para a nossa linha procedimental? Vamos lá para o processo dizendo, recebida a denúncia, cita-se. Se não for recebida a denúncia nem a queixa-crime, nasce para vocês a primeira oportunidade de impugnar uma decisão no processo penal. E esse é o momento que vocês cabe a possibilidade de recurso em sentido estrito. Professora, então toda vez que tiver... Não começa a frase dizendo toda vez. Porque eu gostaria de lembrar aos senhores que o artigo 581 do CPP traz o rol de opções, né, de possibilidades da interposição do recurso em sentido estrito. A professora vai abrir o código agora, porque como eu estou com a tela compartilhada, eu, em regra, fico lendo o código para vocês, mas a tela compartilhada me impossibilita. Professora, o 581 está lá. Cabe recurso em distrito em face de... E uma série de incisos. Números, cláusulas. O que eu quero dizer com isso? Rol taxativo. Professora, rol taxativo. Doutrina majoritária e jurisprudência já definiram que o 581 é um rol taxativo, baseado no princípio da taxatividade. Como assim, professora? Que maluquice. Senhores, para quem estuda a teoria geral do processo, depois estuda a teoria geral do recurso, descobre que recurso não se inventa, recurso não se cria, recurso não se cria, se copia. Só existe previsão recursal, sem a qual previsão não existe recurso. A professora traduz. Se vocês têm uma decisão interlocutória que não encontre respaldo no rol do 581, isso quer dizer, senhores, e nem no 593 em apelação, isso quer dizer, senhores, que no CPP existe a possibilidade, no processo penal, existe a possibilidade de haver decisões irrecorríveis. Professora, não pode haver decisões recorríveis. Poder pode. Ok? Professora, como assim? Senhores, uma decisão proferida pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal, acolhida de forma unânime, vocês vão discutir o quê? Não cabe recurso. Então, não existe decisão interlocutória, não existe decisão recorrível no processo penal, no processo civil constitucional? Lógico que existe. A diferença é que o debate é toda e qualquer decisão deveria ser, pelo menos uma única vez, passível de impugnação. Esse é o debate que se tem em virtude do duplo grau de jurisdição. Para você ter uma garantia de duplo grau de jurisdição, princípio esse previsto constitucionalmente, decorrente da ampla defesa do contraditório, teria de alguma forma que se garantir sempre, ao menos, uma possibilidade de revisão de uma decisão. Lato sensu, não importa seja sentença ou interlocutória. Esse debate vem surgindo, e aí, senhores, vem surgindo, ele é bem antigo, e ele vem afirmando o seguinte: se não existe previsão de recurso, não há recurso. Professora, e como é que eu exerço duplo grau de jurisdição? Para alguns, esse duplo grau de jurisdição em medidas judiciais irrecorríveis vai ser exercido através de ação autônoma impugnatória constitucional, de um vulgo remédio constitucional chamado mandado de segurança. Porque a doutrina e a jurisprudência vão dizer, se é direito líquido e certo seu, previsto constitucionalmente em decorrência da ampla defesa do contraditório, o direito de ver a sua decisão, ainda que uma única vez, mas revista, o direito de revisão de uma decisão precisa ser garantido em virtude da ampla defesa do contraditório em decorrência da sua linha do duplo grau de jurisdição. E aí, se não houver previsão legal da existência desse recurso, caberia então ao seu exercício do direito constitucional através de mandado de segurança. Mas aí, senhores, não tem previsão recursal. Mandado de segurança não é recurso.
Então, eu volto a dizer para vocês. Princípio da taxatividade. Se não está previsto no rol do recurso de distrito, não cabe recurso em sentido estrito. Tudo bem? E aí o 581, ai que bom, coloquei no slide, não lembrava. No 581 vem dizendo, cabe recurso em sentido estrito da decisão, despacho ou sentença. Antes de vocês falarem, professora, despacho. Pois é, senhores, nosso código de 40, nosso Código de Processo Penal é de 40, ele é anterior ao Código de Processo Civil de 73. O Código de Processo Civil de 73 é o código que ensina para o brasileiro o que é teoria geral do processo. É o que apresenta para o Brasil o que é teoria geral do processo. E ali a gente precisou aprender que contra despacho não cabe recurso. Então, assim, ignore a palavra despacho no 581, porque em face de despacho não cabe recurso. Isso em processo penal ou civil, tá, senhores? Professora, não cabe embargo de declaração num despacho que for contraditório, omisso ou ambíguo? Senhores, o fato de estar escrito despacho não torna a manifestação jurisdicional um despacho. O que torna a manifestação jurisdicional um despacho? É ele não ter cunho decisivo. Então, se ele não tem cunho decisivo, se ele tem apenas o foco de dar, até por ofício, ele dá o ato regulamentado do prosseguimento da demanda, ou seja, despachos ou atos ordinatórios, eles têm, na verdade, a responsabilidade de impulsionar o feito, fazer o processo andar, e não de deferir ou indeferir algo que foi pedido. Porque se você diz sim ou não para uma postulação, ao ato postulatório, algo que foi pedido, quando o juízo diz sim ou não, ele não está despachando, ele está decidindo. Tudo bem? Então, confia na professora. Tira a palavrinha despacho do 581. E aí, no rol taxativo, senhores, ok, do 581, vai dizer primeira possibilidade de recurso em distrito, rejeição da denúncia da queixa. Ok? E aí, senhores, digamos que seja rejeitada a queixa. Você recorre em sentido estrito. O prazo para recurso em distrito, 5 dias. E para quem não lembra, para quem não sabe, no processo penal, senhores, os recursos típicos do processo penal, eles são de dupla interposição. Professor, o que é dupla interposição? É quando você interpõe o recurso é recebido, e em seguida você é intimado para apresentar as razões desse recurso. Agora vem cá me dizer por que você está recorrendo. Tanto o recurso em distrito quanto a apelação, tá, senhores? Os dois casos são de dupla interposição. Num primeiro momento, você interpõe o recurso. Ambos 5 dias de apelação em rese. Você interpõe o recurso. Num segundo momento, o juiz vai dizer, ok, recebo o seu recurso, venham as razões desse recurso, venham os porquês de você estar recorrendo. Razões recursais de rese, 2 dias, prazo de 2 dias. Senhores, não vou precisar gritar para a gente começar uma semana muito tranquila, muito amena. Não existe dias úteis em processos típicos processuais penais. Como assim? Processo penal. Os prazos previstos no Código de Processo Penal são dias corridos. Pronto, acordei quem estava cochilando, ok? São dias corridos. E aí, senhor, respira, rejeitada a denúncia, queixa, reze. Interpõe recurso, recebido o recurso, vem as razões, abre-se vistas para contra-razões. Todo processo recursal tem que dar vista para outra parte apresentar contra-razões. Prazos para contra-razões, 2 dias. E continuam sendo discorridos. Apresentadas as contra-razões, senhores, aqui surge uma obrigação legal do juízo, prolator da decisão, aquele que proferiu a decisão ou a sentença ao qual está se tentando reformar com reze. Essa obrigação, senhores, é de exercer juízo de retratação, seja positivo ou negativo. Como assim, professora? A parte recorreu, a outra parte apresentou contra-razões e você, juiz, tem que dizer: vou manter ou não a decisão. Vou manter ou não a decisão. Por quê, professora? Previsão legal de que existe necessidade de ele reafirmar pela decisão ou então se retratar. Ele se retratando, exercendo o juízo de retratação positivo, estou agindo positivamente e me retratando, dizendo realmente que aquela decisão foi equivocada, o objeto do recurso acaba. Ele não se retratando, o recurso continua havendo interesse recursal, remete-se à segunda instância, remete ao juízo superior, para então a apreciação desse recurso. E quando eu falei para vocês, senhores, que o rese, ele, em regra, ele é uma decisão, é um recurso próprio da primeira instância, é porque se vocês verificarem no rol do 581,
99% dessas decisões só podem ser proferidas por juiz de primeira instância, salvo casos de competência originária. Professora, como assim? Senhores, de decisões proferidas por colegiado, por exemplo, questões de foro de prerrogativa. Qual é o foro de prerrogativa dos prefeitos municipais quando a prática de crime de responsabilidade? Segunda instância. E lá se recebe ou se rejeita uma denúncia. Professora, caberá reze? Somente caberá reze em caso de omissão do regimento interno do tribunal. Só caberá reze em caso de omissão do regimento interno do tribunal. O que eu posso adiantar para vocês é que no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro não há omissão. Ele informa que da decisão colegiada só poderá ser revista através de recurso especial e extraordinário. Ele já pula a instância dizendo, daqui do Tribunal de Justiça, decisões proferidas pelo órgão especial só podem ir para o recurso especial e extraordinário, ou seja, para o STJ e STF. Tudo bem? Então, caso a caso. E aí, prosseguindo, senhores. Professora, tudo bem. Se for rejeitada, mas se acolhida a denúncia? Perfeito. Próximo passo, comunicação processual. Cita-se o réu. Citado o réu, vem aos autos o que a gente chama de defesa prévia ou preliminar. Ato postulatório, no qual o réu vai pedir o quê? Reconhecimento da sua inocência, em regra. E aí, reconhecido, né, essa manifestação postulatória nasce para o juiz dois momentos. Promover um ato jurisdicional de cunho de mérito e um de impulso oficial. Professora, senhores rito ordinário sumário, esse é o momento de apreciar se há possibilidade de absolvição sumária. Se houver absolvição sumária, a gente está falando de uma sentença, a gente está falando de uma sentença de mérito, a gente está falando de quê, senhores? Apelação. Mas se não for caso de absolvição sumária, senhores, será caso de designar audiência de instrução de julgamento. E esse designar audiência de instrução de julgamento nada mais é do que um despacho. Isso, em face de despacho, não cabe recurso, porque o juiz está dando impulso oficial ao processo. Só que existe a possibilidade, senhores, de, nesse momento da defesa, se reconhecer que existe uma incompetência do juízo. Incompetência do juízo, senhores, no rito sumaríssimo pode ser reconhecido quando a defesa, como também no tribunal do júri, lá na frente, na hora de decidir se pronuncia, se não pronuncia, se pronuncia-se, pode haver uma desclassificação, onde o juiz vai dizer, esse processo não é de competência do tribunal do júri. Esse processo não é doloso contra a vida. O homicídio foi culposo. Ou então, em vez de homicídio culposo, foi um latrocínio. Latrocínio não é competência do tribunal do júri. Nesse momento, senhores, quando o juízo reconhece a sua incompetência e decide remeter o processo para o juiz competente, a gente tem uma decisão que a gente chama de declínio de competência. E essa decisão, senhores, não está no rol como dizendo cabe reze quando houver declínio. Não, ele vai dizer cabe reze quando houver uma decisão que conclua pela incompetência do juízo. Em todos esses casos, senhores, recurso entre distrito. Professora, mas viu a defesa, ele não reconheceu incompetência, ele não absolveu sumariamente, ele marcou de instrução de julgamento. Perfeito, toca o barco. Rito ordinário sumário, você faz a audiência de instrução de julgamento, conclui a instrução de julgamento através de interrogatório, abre-se vista para alegações finais. Aberta a vista para alegações finais, a próxima manifestação jurisdicional, sentença, no rito ordinário e sumário. Próxima manifestação, sentença, de mérito, onde vai absolver ou condenar. E aí, em face dessa sentença, senhores, inquestionável, cabe apelação. Só que vem para o júri. Como assim? Vem para o procedimento do júri. Primeira fase, para quem não sabe, o júri divide em duas fases. Na primeira fase é exatamente isso. Denúncia, citação, defesa, audiência, instrução de julgamento, finalizado com interrogatório, finalizado com interrogatório, alegações finais, sem... Não. Aqui está a diferença. Apresentadas as alegações finais na primeira fase do Tribunal do Júri, senhores, existem 4 possibilidades de agir jurisdicionais. 4 atos jurisdicionais que podem ser proferidos. Primeiro, absolvição sumária. É aqui, no rito do júri, que pode se questionar pela absolvição sumária. Se for absolvido sumariamente, cabe sentença. Só que, além de ser absolvido sumariamente, o juízo pode desclassificar. Como assim? Fim da instrução de julgamento da primeira fase do júri, o juiz pode, então, identificar que a competência não é doloso contra a vida. E, ao reconhecer essa incompetência, desclassificar e remeter o processo para o juiz correto. Em face dessa decisão, cabe reze.
Ou então, senhores, o juiz pode, então, reconhecida a materialidade delitiva de que o crime existiu e que o crime é doloso contra a vida, e ainda reconhecida que existem indícios suficientes de autoria, ou seja, de que aquela pessoa que está sentada no banco do réu provavelmente, ele pode vir a ser considerado culpado, nasce aí o que a gente chama de juízo de admissibilidade da acusação. E aí cabe ao juiz pronunciar o réu. Pronunciar é decisão interlocutória mista, não terminativa, que põe fim à primeira fase do júri, dizendo: presentes requisitos para levar esse réu ao plenário, ao julgamento de seus pares, através do qual o conselho de sentença, os jurados, vão absolver o condenado. Em face dessa decisão, cabe reze, recurso em distrito. Além disso, por último, o juiz pode, então, achar que não é caso de crime doloso contra a vida, ou seja, seria a competência do júri, mas que não estão presentes indícios suficientes de autoria e nem prova da existência do crime a justificar a remessa do processo para plenário. Ao fazer isso, senhores, ele vai proferir uma... E é aqui que mata a professora. Ele vai proferir uma sentença de impronúncia. Professora, sentença é uma sentença. O Código de Processo Penal optou em decidir chamar a impronúncia de sentença. Então, senhores, em face da sentença de impronúncia, cabe apelação. Tudo bem? E aí, professora, recurso de distrito em face da pronúncia. A gente recorre, a gente perde, o que eu chamo, a gente não sai vitorioso no recurso. O Tribunal de Justiça nega provimento em face desse recurso. Você, defesa, escolhe não continuar recorrendo. Tecnicamente, então, vem o trânsito em julgado da pronúncia. Transitado em julgado a decisão de pronúncia, senhores, o que acontece? Começa a preparar o julgamento, a sessão plenária, a formação do conselho de sentença. Tá? Tudo bem? Professora, e aí? E aí, daqui em diante, senhores, no júri, só vai caber apelação. Até a pronúncia, trânsito em julgado, da nulidade eventualmente existente entre a pronúncia e a sentença no júri, cabe apelação. Antes, recurso interdistrito. Expirou, professora, então acabou o reze. Não, senhores. Durante o trânsito, durante o procedimento processual penal, existem decisões passíveis de recurso interdistrito. Uma delas, conceder, negar, arbitrar, cassar ou julgar em idônea fiança, indeferir requerimento de prisão preventiva ou revogá-la, conceder liberdade provisória ou relaxar a prisão em flagrante. Professor, vamos lá. Tudo que tiver relacionado à fiança, ou prisão, ou liberdade, cabe reza. Professora, só cabe sem deferir. Concordo, senhores. Porque, tecnicamente, apesar de uma discussão de que, se cabe reza na decisão que defere, também cabe recurso em face da decisão que defere. Sim, caberia. Tecnicamente, existe uma aplicação analógica em sentido contrário ao centro, que autorizaria a interposição de recurso em distrito. Eu só espero que vocês entendam que indeferir prisão preventiva é dizer que você, réu, não vai ser preso. Deferir quer dizer que o réu vai ser preso. E aí, ao violar o direito de liberdade de ir e vir, a gente espera que, tecnicamente, senhor advogado, o senhor não se preocupe com recurso em distrito. O senhor se preocupe em impetrar habeas corpus. Mesma coisa, ao revogá-la, você está prendendo alguém. Revogar prisão preventiva. Você está liberando alguém. Ao liberar alguém, você, defesa, eu espero que você não se importe em fazer absolutamente nada. E sim, ao MP só vai caber reze. Porque o habeas corpus é para resguardar direito de ir e vir, não para garantir prisão. Então, ao indeferir prisão preventiva, vai manter liberdade. Ao revogar, vai colocar ele em liberdade. Professora, mas se prender? Tecnicamente, senhores, vocês poderiam até tratar de reze, mas eu espero que vocês impetrem o habeas corpus. Cabe reze em decisão que conceder liberdade provisória, colocar você em liberdade. Ou que relaxar flagrante, colocar você em liberdade. Senhores, percebam, nesses casos, em 90% das vezes, o reze é interesse da acusação. Você, defesa, teria que se voltar para a necessidade de impetrar um habeas corpus, e não de interpor um reze. Tudo bem? Ainda, senhores, da decisão que concedeu negar habeas corpus, para quem não sabe, é possível impetrar habeas corpus na primeira instância. É possível impetrar habeas corpus na primeira instância e, em face dessa decisão que nega ou concede habeas corpus, cabe reze. Reze esse que tem que ser
Senhores, sabemos que recurso à regra é voluntariedade. Voluntariedade. Então, negar ou conceder habeas corpus, caso haja interesse. Recurso em distrito. Tudo bem? E aí, senhores, eu não vou ficar aqui, nem podemos, nem temos tempo para isso. Não vou ficar aqui fazendo o quê? Lendo o 581 parte a parte para vocês. Ok? Lendo o 581 parte a parte. O que eu preciso que vocês entendam é que, apesar de falarmos muito sobre o rese possuir essa natureza de agravo de instrumento, eu preciso lembrar os senhores que ele não é agravo de instrumento. Ele não é agravo de instrumento porque no processo penal existe agravo. Existem 3 agravos no processo penal: o agravo interno, o agravo de execução e o agravo de instrumento. Professor, onde é que está previsto o agravo de instrumento no processo penal? Então, meus amores, não está no CPP. Para quem não sabe, o artigo 638 do CPP veio dizer: cabe recurso especial ou extraordinário no processo penal a ser regulado nos termos do Código de Processo Civil. O que tem, professora? Aí você vai lá para o Código de Processo Civil e descobre que nos termos da Constituição cabe recurso especial, artigo 105, inciso 3 da Constituição, cabe recurso especial dos acordos que julgarem de forma contrária à lei, porque compete ao STJ a guarda da legislação ordinária federal. Professora, e o outro recurso, o extraordinário, artigo 102, inciso 3 da Constituição da República, cabe ao Supremo Tribunal Federal, em recurso extraordinário, julgar demandas, acordos que violem a Constituição, porque cabe ao Supremo a guarda da Constituição. Professora, o que tem? O que tem? Que quando um desses recursos é inadmitido, quando não se permite que ele vá para julgamento, cabe, então, agravo de instrumento. E aí eu lembro aos senhores, recurso especial e extraordinário, tanto cíveis quanto processuais penais. Então, quando um recurso especial na esfera penal deixa de ser admitido, não é levado a julgamento, cabe, daquela decisão que diz inadmito o recurso, cabe agravo de instrumento. Olha que lindo. Então, existe agravo de instrumento em processo penal. Só não é o mesmo agravo de instrumento lá do artigo 1000 alguma coisa do CPC. Tudo bem? Então, senhores, apesar do rese fazer essas vezes de agravo de instrumento, porque ele atinge, na maior parte, decisões interlocutórias, gostaria de lembrar aos senhores que ele não é agravo de instrumento. Prosseguindo, senhores, gostaria de lembrar aos senhores de uma coisa muito, 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 muito importante. Cabe rese da decisão que recusar homologação à proposta de acordo na persecução penal, previsto no 28A do CPP, reformado, criado, né, o acordo na persecução penal, instituto criado pelo pacote de crime. Professora, por que veio expressamente isso? Senhores, porque existe, infelizmente, às vezes, um hábito do juiz de exercer uma função muito de ofício, agir além daquilo que é pedido. E ele, infelizmente, o faz no processo penal, porque a gente vive num Código de Processo Penal em vigor que tem um viés ainda muito inquisitorial, porque é um código que foi copiado e colado da Itália durante o período do fascismo. E no fascismo, senhores, o Estado era muito persecutor. O Estado intervia na nossa vida de uma forma não social, mas de forma arbitrária, de forma a tirar você direitos básicos. E isso veio refletir no processo penal. Por isso, o processo penal, que a gente chama do fascismo, ele é inquisitorial. E o nosso código é um copia e cola. E o nosso código de processo penal é uma colcha de retalhos. E essa colcha de retalhos ainda não, né, fez com que os retalhos inquisitoriais fossem apagados. E aí, senhores, a gente tem uma série de opções no processo penal que autoriza o juiz a agir de ofício. E um deles, senhores, fez com que os juízes brasileiros entendessem pela possibilidade de deferir algo que não foi pedido e deferir algo que sequer foi pedido. E está na lei. Prisão preventiva de ofício. Uma das coisas que mais agride, né, um professor processualista penal. Existe a possibilidade de prisão preventiva. Existe a possibilidade de instauração de inquérito penal pelo juízo. O juízo competente e imparcial, que tem que ficar no topo da pirâmide, esperando a demanda ser posta pelas partes, o Código de Processo Penal autoriza a instauração de ofício pelo juiz de inquérito policial. Não, não é uma coisa do Supremo, não é algo que eles inventaram. Está no Código de Processo Penal de vocês. E por isso, senhores, alguns juízes tendem
a dizer: "Não, não concordo com essa suspensão condicional do processo, não concordo com essa transação penal, não concordo com esse acordo de não persecução penal, razão pela qual eu não vou homologar". E aí, senhores, o pacote de crime veio corrigir essa anomalia e dizer: o senhor pode até não concordar e não homologar, mas acordo entre as partes, tecnicamente, só não se homologa quando tiver objeto impossível. E ao agir dessa forma, senhores, o pacote anticrime preferiu se resguardar e prevê expressamente da decisão que não homologa, que se recusa a homologar o NPP, cabe reze. Tudo bem? Professora, por aplicação na lógica em favor da ampla defesa do contraditório e principalmente do duplo grau de jurisdição, hoje os tribunais têm acolhido a proposta de interposição de reze contra as decisões que se recusam a homologar suspensão do processo e transação penal. Ou seja, toda e qualquer medida despenalizadora no processo, hoje existe a possibilidade de, ao ter uma recusa nessa homologação, que essa recusa seja objeto de recurso em sentido estrito. Ok? E aí, para finalizar, senhores, para não tomar muito tempo de vocês, queria muito bater tecla por tecla do reze, queria muito poder, né, me aprofundar um pouquinho mais, mas a gente sabe que essa jornada, essa trilha de conhecimento aqui, é para dar uma orientação para vocês, mas queria lembrar os senhores, não é porque está no artigo 585, ainda está no artigo, o réu não poderá recorrer da decisão de pronúncia. Qual é o recurso que cabe da decisão de pronúncia? Reze. Então, o 585 diz: o réu não pode recorrer da pronúncia, a não ser depois que se recolher a prisão. Que isso, professora? É, senhora. Para quem não sabe, não podia sequer se recorrer da sentença antes de se recolher a prisão. Professora, estava no código, na invenção da cabeça da professora. Réu não podia recorrer de sentença condenatória sem que ele se apresentasse para ficar preso. E para quem não sabe, era uma condição do recurso. Quando o réu não se apresentava para ficar preso, o recurso era tido como deserto, como se eu não tivesse recolhido custas. A ausência de condição recursal impediu o recebimento da apelação nas sentenças condenatórias ou do recurso em distrito nos casos de pronúncia, tá? Graças a meu bom Deus, infelizmente, por uma lentidão do nosso legislador, esses artigos, o 585, ainda está no Código, só que, graças a Deus, súmula 393 do STJ vem dizer, para requerer a revisão criminal, o condenado não é obrigado a recolher-se à prisão. Essa súmula, quando vocês leem o julgamento, porque eu gosto muito disso, para de ler a súmula e só entender ela ipsiliter. A súmula tem uma causa de julgamento, toda súmula tem uma razão de julgamento, um motivo pelo qual eles decidiram daquela forma. E esse motivo, senhores, faz com que vocês saibam interpretar os entendimentos simulados. E eu digo para vocês, quando o STJ veio dizer, não precisa recolher-se, não precisa se ir para a prisão para intentar revisão criminal, ele veio dizer, réu, você não precisa estar preso para recorrer da pronúncia, para recorrer da sentença condenatória e nem para apresentar revisão criminal. Esse entendimento, senhores, aplica-se tanto ao reze quanto à apelação. Tudo bem? E eu sei que eu falei que ia acabar por aqui, mas eu queria só dar um oi para vocês. Material está disponível, tá? Material está disponível, mas o que eu queria lembrar os senhores uma coisinha. Professora, o reze não é agravo. Não, não é agravo. Mas é o recurso que cabe contra a maioria das decisões interlocutórias. Sim. Código de 40, Lei de Execuções Penais, eu não lembro o ano da Lei de Execuções Penais, 7.210 de 84. Para quem não sabe, o Brasil tem uma Lei de Execuções Penais. Uma Lei de Execuções Penais que criou um juízo especializado para fiscalizar e aplicar as medidas cabíveis durante a execução da pena. Você foi condenado, transitou em julgado, porque só existe pena com trânsito em julgado. Você foi condenado, transitou em julgado, sua sentença condenatória, iniciada a pena. Iniciada a pena, senhores, existe todo um procedimento penal para fins de execução dessa pena. E durante a execução dessa pena, existem uma série de medidas que podem ser decididas. Ok? Entre elas, suspensão condicional da pena, progressão de regime, livramento condicional,
Instituição de regime diferenciado, a vulga, né, o vulgo isolamento, né, solitária de vocês, o nome disso é RDD, Regime Disciplinar Diferenciado no Brasil, tudo bem? Essas diversas decisões que são proferidas durante o período, durante a fase de execução de pena, são proferidas pelo juiz da VEP, o juízo competente para execuções penais. E aí eu gostaria de lembrar a vocês que a lei especial derroga a lei geral. A lei especial posterior derroga a lei geral anterior. A lei de execuções penais de 84, ela é especial e posterior ao Código de Processo Penal, que instituiu o recurso de distrito. Por consequência, senhores, todas as decisões do rol do 581 foram revogadas tacitamente pelo artigo 197 da 7.210 de 84, que diz: das decisões proferidas pelo juízo da execução penal, caberá agravo, sem efeito suspensivo. Que agravo? O nome desse agravo, senhores, não é agravo de instrumento, é agravo de execução. Então, quando vocês estiverem com o códigozinho aberto de vocês, vai lá no inciso 12, 17, 19, 20, 21, 22 e 23 do 581 e faz uma referência. Vocês podiam pegar um lápis e riscar o inciso e fazer uma referência. Vê artigo 197 da LEP, Lei de Execuções Penais. Tudo bem? Por quê? Porque contra essas decisões não cabe mais recurso em sentido estrito. Cabe agravo em execução. Então, senhores, existe agravo em processo penal? Existe. Agravo em execução, agravo de instrumento e agravo interno. Por isso que, tecnicamente, é equivocado afirmarmos que o RES faz, às vezes, de agravo de instrumento no processo penal. Não faz. Porque em processo penal tem agravo. Tudo bem? Senhores, eu acho que é a terceira vez que eu falo, né? Vou terminando e não termino. Mas agora eu vou ficar por aqui, porque eu sei que eu já passei da minha horinha. Lembrando, o material está disponível. Não deixem de baixar o material. Professora, eu não vou poder ler agora. Tudo bem, gente, mas baixe o material. Quem é meu aluno de processo penal tem esse material na minha turma de processo penal. Quem é meu aluno do NP, do NPJ, não tem acesso, passa a ter acesso a partir de hoje. Então, não deixem, senhores, de dar uma lidinha para poder entender como é que funciona a questão técnica procedimental do recurso de distrito, tá bom? Eu espero que eu tenha ajudado vocês. Agora que eu vi como é que eu tô escura. Nossa, se me encontrar na rua, não vão nem saber quem eu sou, como é que tá escura meu vídeo, perdão. Ok? Senhores, espero que tenha sido proveitoso para vocês. Avisem os coleguinhas, quem não pôde assistir ao vivo, não deixe de assistir no canal do NPJ, ok? Trilhas compõem obrigatoriamente a carga horária de vocês e o semestre está acabando. Galerinha que deixou para a última hora a audiência, galerinha que deixou para a última hora realizar as cargas horárias, de correr atrás das trilhas, de assistir as palestras, o semestre está acabando. Dia 1º de junho, todos os NPJ, na semana de 1º de junho, né, que é quinta-feira, os NPJ vão estar encerrando suas atividades e recebendo o material que vai compor a carga horária de vocês. Não deixem para a semana que vem o que vocês podem fazer essa semana, ok? Tudo bem? Senhores, uma semana ótima para a gente, uma semana abençoada para quem acredita. Espero que tenha sido útil para vocês. Beijo grande, um beijo grande e até a próxima. Segunda-feira que vem tem mais, né? Eu acho que tem sim, temos sim. Segunda-feira que vem a gente tem mais. Obrigada a vocês, querido, pela paciência e por ficarem me ouvindo. Beijo grande e uma boa semana.